Bueno, las muy buenas noches para todos. Es un gusto cerrar esta semana destinada a lo básquetbol de formativas con una nueva charla internacional. No sin antes reiterarles que cada charla que pudimos disfrutar la tienen para volver a ver en el canal de YouTube de ANEU o si no en el Instagram de College Sports, que es College Sports_UI. Ahí pueden repasar todas las charlas que se dieron en esta semana y bueno, ni que hablar las que se dieron en la primera semana dedicada más al básquetbol de primera división. Pero bueno, hoy toca turno de recibir a un colega brasileño, un colega que es asistente del primer equipo de Franca y además es coordinador de las formativas del club brasileño. Ya ha compartido su pantalla. El sistema de juego ofensivo 4-1 en formativas será el tema que desarrolle Pablo Costa, al cual es un gusto recibirlo. Ya estuvimos saludándonos antes del comienzo de la charla, pero bueno, Pablo, para nosotros es un placer contar contigo en esta charla por un tema realmente tan importante en el básquetbol actual. Muito obrigado pelo convite, né? Como eu falei, eu não tenho muito conhecimento em castelhano, em espanhol, falo um portunhol muito enrolado e aí vamos tentar começar em português. Se vocês preferirem que eu fale em portunhol, sem problema, posso tentar também. Não tem problema para mim. Muito gosto. Eu vou falar um pouco da minha carreira e de algumas coisas que achamos muito importantes aqui. Eu joguei profissionalmente por 10 anos. Fui um jogador mais ou menos. E depois, quando parei de jogar, fui a começar a treinar e recebi um convite do Hélio Rubens, pai do Elinho e do Paulão, para que eu pudesse trabalhar nas equipes de Franca, porque eu tinha sido atleta, trabalhei aqui em Franca, fui formado aqui em Franca e a minha família era daqui. Então, comecei como assistente na equipe sub-19 e depois passei a ficar junto com a equipe profissional e trabalhei com ele por muito tempo, né? Dentro da minha carreira, trabalhei muito com as formativas mesmo, com a base e treinador da seleção das equipes sub-17 e sub-19 aqui em Franca, né? E dirigi a seleção paulista, onde nós conseguimos 4 campeonatos brasileiros como técnico da seleção sub-17 de São Paulo. Depois um vice-campeonato quando eu me mudei para o Rio de Janeiro. E aí eu dirigi a seleção sub-17 de lá também e conseguimos um vice-campeonato. Dirigi a seleção brasileira por 2 anos, sub-17 e sub-18, e aí conheci o Fernando também numa dessas nossas lutas aí para representar o nosso país com muito orgulho. E foi quando conheci Fernando Cabreira e um sul-americano. E também como parte da minha carreira tive o convite para 2 participações como assistente técnico na Summer League da NBA. Fui 2 anos para lá, 2015 e 2017, acompanhando a equipe do Los Angeles Clippers. E agora como assistente técnico profissional também da equipe de Franca, com uma passagem pela equipe de Macaé. Vou fazer uma apresentação, vou tentar ser rápido em coisas mais básicas, mas acho muito importante a gente não esquecer das nossas raízes. Esse foi o meu primeiro treinador, uma pessoa muito importante para mim na minha vida e um especialista em fazer os jovens apaixonarem por basquete. E nas categorias formativas, eu acho que isso é uma das principais funções do treinador, é fazer com que os jogadores se apaixonem pelo esporte. E ele faz isso com muito grato, né? Eu fui assistente técnico do Hélio Rubens, que para mim é uma referência, e
fui jogador da equipe dele aqui em Franca e no Vasco da Gama, e depois como assistente técnico dele foi onde eu consegui estabelecer muitos dos conceitos e muitas coisas, então é um mestre para a gente aqui em Franca e no Brasil. Fui assistente por 2 anos do Lula Ferreira, também um grande treinador com grande conhecimento e também técnico da seleção brasileira. Fiquei junto no projeto com meu irmão, Léo Costa, que hoje é técnico do Minas Tênis Clube, da primeira divisão também do Brasil. E nós fizemos junto um trabalho no Rio, em Macaé, por 4 anos, onde trabalhamos desde as formativas, projetos sociais e a equipe profissional com a primeira divisão também. E um orgulho muito grande e um projeto de vida nosso poder trabalhar ao lado do meu irmão, aprender e compartilhar conhecimento. É um cara, um dos melhores técnicos do Brasil também hoje, Leonardo Costa. E hoje estou com o Franca Basquete, um cara que nós jogamos juntos nas equipes de formação aqui em Franca. Depois jogamos um período que eu era ainda juvenil e ele já era profissional, na equipe profissional de Franca, que a gente ficava junto. Depois a gente jogou fora e nesse retorno eu fui assistente técnico quando ele jogava com o pai dele. E agora é um grande prazer estar trabalhando junto com ele, além de um grande profissional, um amigo, um cara que está em plena evolução e com certeza vai brilhar como treinador aí do Brasil e até internacional em pouco tempo. Falar um pouco do desenvolvimento, né? Inserir o máximo de recursos quando estamos trabalhando na formação e variedades de movimentos durante o processo de formação dos atletas. E isso vai facilitar muito a parte tática, com jogadores que entendem e podem executar bem a parte técnica. E não adianta apenas saber a técnica, senão trabalhar de forma integrada com a leitura e a tomada de decisão. Então, a leitura e a tomada de decisão tem que estar sempre integrada com a parte técnica. E é importante a forma de planejar e de montar o exercício e o treino é muito importante para isto. Se não há um pensamento, uma visão para isto, não consegue chegar ao objetivo. Há estudos que a dopamina faz uma sequência um pouco diferente durante a prática. Então, para a primeira parte do treino, é importante que colocamos as coisas de pensar, coisas novas, porque tem mais capacidade de pensar. Um técnico brasileiro, Flávio Davis, e o Ricardo Argentino, que teve por aqui também, fala muito disso na preparação. A primeira parte do treino, fazemos coisas que pensar, que tenha mais parte intelectual. Depois, na metade do treino, onde se cai a dopamina, tem uma parte mais de repetição, que tenha menos coisas de pensar, e no final, mas também pode se voltar, porque se volta a dopamina e aí tem mais atenção também. Então, a parte intermediária do treino, de fixação e repetição, é importante, e a parte final do treinamento, para tomar de decisão, jogo e tudo, no planejamento isso é importante. É importante planejamento com carga de trabalhos técnicos. Acreditamos muito no desenvolvimento técnico. O Fernando esteve aqui e acompanhou também algumas coisas que temos. O desenvolvimento técnico tático gradativo, então a inserção de um movimento novo, o aumento do repertório dos jogadores, depois o ajuste do movimento, os detalhes, a fixação desses movimentos e avançar o estágio, uma nova situação com muita avaliação, né? Então, atenção na quantidade de informações que vamos colocando, temos muita vontade de colocar o nosso conhecimento sempre, mas é importante seguir uma sequência
lógica e entender, respeitar o estágio de desenvolvimento físico e técnico do atleta. Aqui eu falei Read and React in Stage Not Age, de Rick Torbert. É um americano que trabalha com Better Basketball. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente trabalhou e estudou muito dos conceitos, a gente adaptou e trouxe em cima de situações disso aí. E aí o que a gente entende de estudos que falam, né? A primeira etapa, o jogador, o menino não conhece o movimento. Depois ele conhece o movimento, mas não consegue executar o movimento. Depois ele consegue executar o movimento, ou o sistema, o que for, com uma forma programada, muito pensada. E o quarto estágio é quando ele executa de forma natural. Esta paciência nós temos que ter para que, depois do quarto estágio, nesse sistema de rotação, que a gente passe para um outro estágio do trabalho. Não tenha pressa, porque senão vamos ter que voltar. Isto é informação de um estudioso, professor Greco. E aí, aqui temos uma facilidade no nosso clube, porque temos um departamento exclusivo para trabalho de técnica individual. Então, temos um profissional que trabalha com todos os prospectos, e foi isso que foi meu retorno para a Franca, mas agora me fui para a equipe profissional. Mas esse departamento é um departamento exclusivo para aperfeiçoar e trabalhar os prospectos. Então, isso facilita muito os treinadores, porque os prospectos todos têm uma carga de trabalho separado, individual ou em grupo de 2, 3 no máximo, para que se desenvolvam tecnicamente e tenham mais variação de movimento. Então, isso nos ajuda muito. E esse treinador que é contratado, ele não dirige nenhuma categoria. Ele somente faz trabalho individual e está em contato e dando suporte para todos os treinadores do SESI Franca Basquete. E a instituição que a gente trabalha, o SESI, ela tem unidades em todo o estado. Então, a gente também oferece suporte para outros locais, outras cidades que têm a modalidade de basquete. E agora vamos entrar já no que a gente se propôs, que são os sistemas, né? E aí com 5 e 4 abertos. Por que a gente acredita nisso? Porque nisso como formação. Primeiro, porque aprende de forma não, como posso dizer, não decorada, não na coisa programada pela ocupação de espaço, sim com uma leitura do que precisa. Depois, a liberdade para as ações e as tomadas de decisão. Isso também é muito importante para que possa desenvolver o atleta e a equipe. Um jogo coletivo integrado. Aprender a jogar sem a bola é o que conseguimos ficar a maior parte do tempo, ficamos sem a bola. Então, muito importante aprender a jogar sem a bola para criar espaços. Quando está com a bola, que tem uma tomada de decisão muito rápida, com 2 segundos tem que tomar uma decisão, se vai tirar, se vai passar, se vai agredir, driblar. Outro ponto muito importante do sistema é que não definimos posição dos jogadores muito cedo e conseguimos levar isso até mais acima com esse sistema. Não é um jogo fechado, é um jogo com imprevisibilidade, ou seja, não sabemos o que o ataque vai fazer. Isto, para nós, é um grande ganho, principalmente para a melhora defensiva, que não está acostumado, não vai se adaptar aos movimentos pré-definidos. Um maior desenvolvimento das habilidades e técnica e tática, trabalhamos juntos a maior parte do tempo. Então,
Isso também ajuda muito, porque nos trabalhos que vamos trabalhar técnica, também estamos trabalhando tática, está tudo integrado. E a implantação por etapas e avançar para a nova etapa, como eu falei, depois que se atinge um nível de maturidade e de aprendizado natural. Não tem como falarmos do sistema de 4 contra 1 se não passarmos, pelo menos rapidamente, pelos conceitos de 5 contra 0, 5 abertos, com sistema de rotação. Depois vamos falar um pouco mais do sistema 4 contra 1, rotação ofensiva, poste baixo, rotativo, que é como começamos, é uma transição para que começamos a fazer, que falei muito com o Fernando, e ele gostou muito dessa situação. Depois temos 4 contra 1 com um poste baixo fixo, mas que vocês vão ver, não é fixo um jogador, tem a abertura para que se mude, mas que se tenha um desenvolvimento maior depois. E terminamos com o sistema multi-ações, que é um final que também continuamos com um jogo de leitura, de entendimento, de estamos todos juntos, que incluso a equipe profissional, hoje fazemos isso no time de cima. Aqui uma sugestão de como podemos fazer esse desenvolvimento. Por exemplo, vamos sub-13 para baixo, trabalhamos a rotação 5 abertos. Depois, no 14, incluímos a rotação 4-1, poste baixo rotativo. Depois, com sub-15, colocamos mais a rotação poste baixo fixo. E depois não precisamos mais fazer o poste baixo rotativo, porque vai haver que pode cambiar de um para outro o tempo todo. E os sistemas de multi-ações, vamos incluindo algumas coisas gradativas até com mais variações para o adulto. Depois posso passar sem problema a apresentação, tá? Depois passo para Santiago, para o Joel, para o Fernando e compartilha com todos vocês. Tá indo bem, Santiago? Tá tranquilo? Precisa... Está perfecto, Pablo. La verdad que se está escuchando bárbaro y se está entendiendo notable. Perfeito. Aqui as sequências que usamos para o desenvolvimento das etapas. Vamos passando por etapas, cada um. Passar e entrar, rotação após corte, após penetração, para a cesta, ajuste do corner, da zona morta, corner, rotação do poste baixo, rotação após passe dos exteriores, após passe interior, rotação dos exteriores, drible de velocidade, drible de força, não sei se falam assim, drible de força, quando está com a espalda para a cesta, para o canastra. Sim? Compreende isto? Drible de proteção. Sim, drible de proteção, graças. E bloqueio indireto em bloqueios diretos, depois, o último estágio. Isto são os espaços que usamos para jogar quando estamos 5 abertos. Os espaços exteriores. Os espaços que usamos quando estamos 4 abertos são esses espaços. E aqui, estes 2 espaços, se mira, são 6 espaços. Esses 2 espaços não os usamos. Teremos como uma marcação para quando há uma rotação depois de penetração, que o jogador saiba para onde ir. Tem espaço para ser uma rotação, vamos mirar depois. E aqui na comparação das duas situações. Então vamos passar e entrar. Começamos com drills. Parece que é muito simples, mas é um processo pedagógico. Então, começamos com drills sem usar a cesta para trabalharmos as entradas. Então, podemos
exemplo de alguns exercícios solamente, vou passar rápido por isso. Em 2, com cones, passa a bola e faz a entrada para cá, depois passa a bola, faz a entrada para o outro lado, para trabalharmos as entradas, porque vamos fazer muito isso, se vai pela frente, se vai em backdoor, se vai por trás. Depois colocamos 3 para ser na mesma coisa, passa, e aí teremos uma rotação, entra, toca o cone e vai para outro espaço, e este se vai para o meio, depois cambia a bola de lado, 2 passa para 3, 3 passa para 1 e faz do mesmo, entrada e saída. Podemos colocar um defensor em meio para fazer a tomada de decisão. Se o defensor aqui pula para a bola, para negar, passamos em backdoor. Se fica, se não vá, passamos pela frente, para que se tenha, mesmo num exercício simples, a tomada de decisão. Depois vamos para a cesta e fazemos o mesmo. Passe e entra com uma bandeja, uma definição de floater. E aqui, importante, porque podemos variar muito os tipos de trabalho, o tipo de passe, o tipo de finalização, o tempo todo, e já estamos trabalhando os conceitos do sistema. Aqui em trios, passa, entra. É importante que quando se entra, se vá muito adentro, seja bem agressivo para criar o espaço, depois a tomada de decisão. E vai fora e faz um trabalho rotativo. Aqui, com 4, o mesmo, só que teremos alguns conceitos. Quando colocamos 4, já colocamos um cone aqui para que tenha noção de espaço por onde estão entrando e por onde estão tentando fazer os movimentos. E todos os movimentos de passar e entrar, solamente os 2 últimos não vão entrar e seguir. Eles vão como conceito e pode ser uma tentativa, se recebe a bola, pode ir para a cesta, mas se não vão entrar na tentativa e volta para o mesmo espaço para que depois continue a rotação. Esse conceito é importante. E sabemos que todos os passes em cima têm uma rotação. Se dá um passe, entra. Se dá uma sequência, entra e está sempre rodando para que tenha a situação de trabalho. Aqui, os conceitos que são um pouco para a gente ter a ideia mais junto de rotação com 4. E aí que fazer uma rotação com 4. E depois a rotação embaixo, já estamos fazendo a rotação com 5. E agora os jogadores que não vão entrar são os jogadores que estão na zona morta no corner. Os outros todos, qualquer passe que fazem, vão ser uma rotação para que tenha um câmbio. Aqui, importante trabalhar também no deslocamento. A gente gosta muito de trabalhar a leitura e nesse deslocamento não tem necessidade de se trabalhar nesse sistema o trabalho de ver para receber. Gostamos que o deslocamento seja rápido, que se ocupe, que tenha uma reação rápida depois do passe, enquanto a bola está indo no passe, que os deslocamentos estão acontecendo. O deslocamento tem que ser rápido. E aí temos uma leitura de que, por exemplo, aqui, passou, o 1 entrou, o 3 está vindo rápido. Se o defensor coloca o passe, um pé para fora da linha dos 3, em a linha de passe, estás dando na chamada um sinal relevante para que faça um backdoor. Então, trabalhamos isso. Se está mais dentro, se vou receber. Por isso, trabalhamos sempre 1 metro para fora da linha dos 3 pontos. Os pontos de apoio são sempre 1 metro para fora da linha dos 3 pontos e as rotações o mais rápido possível.
Aqui como sequência, depois que está bem fixado, passar e entrar, rotação após corte de penetração, e aí fazemos um trabalho também, 2-2, 3-3, tudo com tomada de decisão, usando o mesmo conceito ali, mas tem muitos outros trabalhos. Está com a bola, se driblo para esse cone, tem que fazer uma rotação para o lado, é uma rotação circular. Se driblo para a direita, tem que rodar para a direita. Se driblo para a esquerda, tem que rodar para a esquerda. Posso colocar um terceiro jogador para ser um close-out, por exemplo, e fechar um lado. E tem que tomar uma decisão, então estamos trabalhando que vou tomar a decisão de acordo com a defesa e depois aí uma rotação. Leitura, reação. Com isso, podemos depois fazer 3 jogadores e depois com 4 também fazendo com que ele tome a decisão, sempre tendo conceitos de que o trabalho pode ser feito com tomada de decisão. E passamos depois para o mesmo trabalho, agora indo para a sexta, para ir para a definição, que aí podemos fazer com 1 jogador, 2 jogadores, 3 jogadores, sempre tomar a decisão. Se vai cá, o treinador pode estar aqui para que fazem uma tomada de decisão para a direita, para a esquerda e os outros fazem a reação de acordo com a penetração. Aqui uma sequência de um corte central e aí começamos com todos rodando, fazendo uma rotação completa. Se vai para a direita, todos rodam para a direita. Se vai para a esquerda, todos rodam pela esquerda. Isto para começo da formativa do sistema. E em corte central, tranquilo. Estamos bem. No corte 45 graus também. E aí, quando começamos a ficar um pouco melhor e já está mais natural, e que temos o corte pelo fundo, vamos ver que temos uma rotação completa e aí esse jogador fica aqui sem nenhuma opção de passe tranquila. Então, aqui precisamos passar para um outro estágio, que é o ajuste do corner. E aí o ajuste do corner é muito simples, porque quando tem uma batida para o corner, aí uma rotação de todos, e aqui ele tem que fazer, sabe que quando é o último, que ele é o espelho. Falamos muito o espelho, mas uma rotação invertida do corner para que tenha lá, natural para todos, eu creio que assim lo mesmo. E importante que tenhamos, depois ter um outro slide com isso, que tenham. Depois vou mostrar mais detalhado, mas se tem um problema, temos um passe de segurança por detrás. Temos um passe de 90 graus. Temos um passe de 45 graus e temos um passe direto e temos a condição de ir para a cesta com muito espaço. Aqui, vamos para uma outra situação, onde também, depois que estamos mais avançados, temos uma situação de passe e entrada. Normal da rotação, passe e entrada. Nesse momento que o jogador está aqui, há um corte. Há um corte numa penetração. O que fazer? Não sabemos o que fazer, então passamos para uma outra etapa da evolução, que é a rotação do poste baixo. Muitas vezes isso vai muito rápido. É uma coisa mais sequência da outra. Às vezes, pela idade, pela condição que tem técnica da equipe, demora-se um pouco mais. E aí, fazemos a explicação, como rodamos. Se tem uma penetração por cima, fazemos uma abertura. E aí, podemos
uma leitura da defesa, se há uma defesa com espaço para que se consiga ir adentro, pode ir, senão se vai para um tiro de média distância. E para o lado oposto, teremos uma regra que é, teremos 3 jogadores a cada do mesmo lado. Se recebe uma das pontas, meio ou fundo, o meio sempre corta. Se o meio recebe e não tem uma tomada de decisão rápida, aí um passe e corta, para que tenha espaço. Porque há uma rotação, aqui tem pouco espaço com os 3, sempre que tem o meio corta. Se há um corte para o fundo, o jogador vai subir. E aqui, como estamos falando de um lateral, um armador, não importa, porque todos estão abertos. Pode subir mais adentro, mais na esquina, aqui o cotovelo, em um garrafão. Pode abrir e entrar, se tem depende da ajuda. E pode subir por completo. E este jogador tem que ter uma leitura. Se o jogador sobe aqui, não tem rotação. Por quê? Para que se tenha todos os passes novamente. Passe de apoio, passe 90 graus, passe 45 graus, passe direto. Se há uma quebra aqui, que tem uma ventana aqui, não se pode ficar nunca em a linha do passe. Aí, faz uma rotação para que se tenha espaço. Aqui, os passes que queremos, que abri anteriormente, é isso. Se há uma penetração acá, teremos um passe de segurança, um passe 90 graus, um passe 45 graus e um passe natural. Essa é a opção que queremos toda quando estamos jogando os 5 abertos depois de uma penetração. E aí teremos rotação para o outro lado também. Quando o pivô está do lado oposto. Então, se há uma penetração e ele está na situação de poste baixo, faz por trás. Todas as rotações e que todos saibam as rotações interiores e exteriores é muito importante para o desenvolvimento do sistema. Se há uma penetração por aqui, a mesma coisa, a rotação, 3 pontas. Se há um passe, há uma quebra do mesmo jeito. Aqui, rotação do poste baixo. Este é um corte que falamos muito, principalmente com os jovens, para que não tente esse corte, porque está muito congestionado. Temos 6 jogadores aqui. Então, é um corte que não queremos muito. Queremos esse corte para o meio, tudo bem, mas aqui não queremos muito. Mas se há um rompimento claro, sabemos como saber a tomar a decisão, tem uma ida para o corner, esse vai a subir e aparecer, vai a ter um corner do outro lado, e aqui a mesma coisa, a leitura, se sobe, não se pode ficar por las costas do primeiro jogador que está interior. Então, tem sempre que ter um espaçamento. Rotação após passe exteriores. Esse é o passe dos exteriores que vamos rodar. Mais jovem, mais novo, fazemos... Agora, em profissional, estamos fazendo um pouco diferente, mas... Para as formativas, também lá embaixo, fazemos primeiro um split e uma rotação simples. E depois, no segundo estágio, podemos inserir, enquanto a bola está no caminho para o jogador, este entra e hacemos um split na sequência. Este só vai entrar se consegue fazer um movimento antes de que esse movimento faça, senão fique parado. Em profissional, agora, hacemos aqui um para-brisa e trabalhamos os 3 de outro lado com uma entrada, um bloqueio e uma entrada, um trabalho com os 3. E aqui, se temos um jogador armador ou lateral ou base aqui, fazemos um para-brisa e trabalhamos com os 3 de outro lado.
aqui as opções para chegada no sistema de 4-1, de 4-1. Não tem problema. Primeiro trabalhamos os 5 corredores, muito específico que vamos trabalhar. Queremos que a bola vá para os corredores laterais. Não queremos que o balão vá por aqui, pelo meio. E aí podemos começar o sistema com uma entrada do jogador de corredor central, com um drible e uma tentativa de backdoor aqui, e se já está, e se ocupa o espaço. Podemos ter um passe e uma situação de que se vai tentar uma aproximação para uma cesta fácil acá, e não há o passe, já ali está. Pode o base, ele que está com o balão, porque aqui não temos base, as posições estão aqui para sabermos que tem 5 jogadores, mas não há quem vai levar o balão, quem vai por aberto, não há uma posição definida. Então, se o grande, o pivô, se tem o rebote, pode ir com o balão, e o lateral, o outro mais alto, mais baixo, todos assumem o corredor, com os jogadores que estão acima, assumem os corredores laterais. E depois, o corredor, os corredores centrais laterais, com o balão, e o outro corredor, e aqui, os jogadores na linha central, ou está na frente, ou está atrás, e aí vamos chegando. Aqui começamos o sistema 4-1 rotativo. A chegada, que pode ser como queiras, e aí o passe e a rotação que estamos fazendo. Aqui começamos uma situação de back pick. Caso a bola não vá no poste baixo, quando há um passe para começar a inversão, fazemos um back pick para que todos tenham a situação de entrada por trás ou pela frente para tentar um passe, e continuamos a sequência para o outro lado. Inverte o balão e tem a mesma situação, tentativa de poste baixo com 5. Se não tem um passe para o 5, aí uma inversão, e aqui aí uma tentativa de entrada. O passe pode entrar por aqui, pode entrar por aqui, aí uma situação de entrada, e o jogador se vai para o outro lado para a tentativa de poste baixo. Quando a bola entra, em poste baixo, fazemos a situação do split que falamos atrás, que está com situação de entrada. Então temos um sistema, depois mais à frente vamos falar, um sistema com 5 jogadores exteriores, 5 abertos, e temos um sistema de 4-1 rotativo, que é o começo para que todos possam trabalhar fora e trabalhar dentro. Com um sistema de 4-1 rotativo, já temos espaços exteriores e um jogador dentro. Importante falar, todas as etapas dos trabalhos, tem muitos trabalhos técnicos para se realizar. Estamos falando aqui do sistema, mas a forma de entrar, como pegar a posição, como deslocar para receber, passe que se vai dar, todo o tempo dentro do sistema, nos drills, como falei, de forma mais rápida, mas temos que estar pensando em todas as situações de entrada, de tudo, para que conseguimos desenvolver bem. Pablo, sí. Acá surge una pregunta que se refiere a este tema y dice si no se acortan los espacios al no ocupar las esquinas, si no se le facilita el espacio a la defensa. ¿Cómo? La pregunta es si no se le facilita, si no le hace al defensor más simple la tarea al no ocupar las esquinas. Sí. Temos aqui, se consegue ver, temos aqui muitas situações
para que tenha uma linha de passe e que se pode ter. E isto é importante para a gente, para o desenvolvimento. Por quê? Porque eu quero que tenha pelo menos 4 metros. Aqui temos 4 metros de cada lado. É muito espaço para se trabalhar drible 1 contra 1. É muito espaço que se tem para aqui. A outra coisa é que quero que tenha uma tomada de decisão boa e uma leitura, porque se estás negando o passe, temos sinal de que temos muito espaço para jogar 1 contra 1. E se estão fechados, mais fechados aqui, numa situação, vamos trabalhar a rotação, o trabalho e conseguir pegar o jogador em movimento para ser uma penetração. Então, quando há uma rotação, um passe do 2 para o 3, entra, e aí toda na rotação, de outro lado, para o que você vai cá, vai pegar esse jogador em movimento, e aí é a hora de tomar uma decisão e tomar uma penetração para que consiga sair. E não cremos que isso aqui, esse espaço aqui aberto, vá a tomar muita situação de espaço para isso, principalmente com as formativas. E queremos que consiga executar os fundamentos nisso. Aqui um pouco da leitura, se há que temos que passar. Se há uma defesa por lá frente, não há necessidade de se ir a bloquear, que vamos tentar fazer um high-low, um passe que se faça selar o jogador e que há um passe dentro, e ele mesmo se vá para o outro lado. Temos outras situações de back pick que se pode fazer. Então, não necessita que o back pick se vá somente por aqui. Podemos fazer um back pick por acima para que outro jogador se vá para o poste baixo. E aí, temos um sistema onde, de forma não natural, não muita com leitura, mas que fazemos com que todos os jogadores tenham a possibilidade de jogar exterior e interior. Do mais alto ao mais baixo. Mesmo que não queiras, tem um momento que se tem que fazer, estás ali, entender a posição, e o grande está fora do mesmo jeito para que podemos fazer. Depois vou falar um pouco dos espaços, de isso que esse sistema. A pergunta foi com a relação se quando miramos por o lado aqui, que estão todos cheios, realmente tem um pouco menos de espaço, mas é um sistema que queremos que tenha a bola consiga entrar e consiga fazer a bola ir para dentro, porque temos também o sistema 5 abertos, como quando queremos mais espaço, quando queremos jogar mais abertos. Um pouco depois, passamos por um sistema fixo, que são as categorias mais velhas ali, depois de 15, 16, 17, 19 e adulto, fazemos um sistema de 4-1 rotativo, mais fixo. E aí, aqui está o 5, mas não tem necessidade de ser o pivô 5. Fazemos o mesmo sistema, mas tem uma diferença. Por quê? Porque não vamos acompanhar o movimento da bola. O 5 está de um lado, deste lado ele fica. Não vai acompanhar todo o tempo a bola, levando sempre jogando do lado cheio. Isto é um problema quando temos esse começo rotativo, mas a intenção e o objetivo
não é ter, com aquele sistema, não é que tenhamos muito espaço para jogar exterior. Quando queremos fazer esse trabalho, abrimos 5 e jogamos 5 abertos. Quando queremos trabalhar o jogo interior, que fazemos isto, então a bola está sempre do lado cheio. Aqui já estamos trabalhando de uma forma mais direta para o jogo. E aí o 5 não vai atrás do balão. Tem o espaço deste lado, se estás aqui, e aqui vai ficar, ganhar sua posição e fazer as suas rotações. Aqui uma situação, vou explicar depois um pouco mais para frente, que dá para a gente ver melhor. E aí, aqui, não sei se, Santiago, vou conseguir responder a outra pergunta, que é uma evolução do trabalho como sequência. Aqui trabalhamos com mais espaço. Aqui temos mais oportunidades de trabalhar com leitura e entradas, backdoors, e aí o espaço fica mais... Bien, sí, perfecto. Mais aberto. Excelente. E aí temos situações de leitura e que podemos. Então, podemos usar o bloqueio. E aí começamos agora uma situação de trabalhos com mais fundamentos, porque estamos crescendo com a qualidade, com o número de informações. E aqui podemos inserir, usar o bloqueio indireto. Temos espaço maior para jogar 1 contra 1, backdoor, espaço maior aqui. Esta situação do bloqueio indireto, vou explicar como seria. Uma entrada do 2 e não se vai afuera. Aí uma pausa aqui. E aí, quando se tem a rotação, timing. Nesse momento, trabalhamos timing. Não pode sair antes. Se sair antes, não vai ter uma situação para receber bem a bola. E aqui trabalhamos a saída dos bloqueios com esse timing, com o jogo livre, mas pode ser um bloqueio indireto. Estamos inserindo outras coisas. Aqui que é importante também, e aí vamos trabalhando com leitura. Podemos trocar o jogador que vai adentro, podemos provocar um backdoor, por exemplo, o 3 está querendo dar um passe para 1, mas tem um jogador muito agressivo aqui. E ele não teve a leitura de que estás agressivo fora da linha de 3 pontos, então tem que fazer um backdoor, mas não está fazendo. Então trabalhamos com dribles para as laterais, não em direção ao cesto, para as laterais. E aí começamos também a trabalhar com leitura. Se há um drible, isto como conceito, se tem um drible de velocidade em minha direção, rápido, estás provocando um backdoor. Então, drible em direção ao jogador, drible de velocidade, backdoor. E aí podemos fazer muitas coisas com os exercícios, os drills, muitas coisas. E a outra situação, drible de proteção, que falaram, né? Drible de proteção, que é muito importante para os jogadores que não estão acostumados a jogar fora, de frente. Então, se vem um jogador que para jogar comigo, que sempre trabalhou como pivô, só jogando interior, só driblando de costas, e agora tem um sistema 5 abertos, 4 abertos, que vai ficar fora, não tem muita confiança para jogar. Então, criamos um sistema de que quando ele tem problema e está inseguro ainda, mas já está fazendo os deslocamentos, está fazendo tudo fora, vendo o jogo de fora para dentro, e aí quando consegue, tem problema para driblar, se está muito pressionado, aí um drible de proteção para que possa fazer um mano a mano. E aí sai um pouco do problema, ajudamos até que tenha um desenvolvimento um pouco maior. Isto é uma outra situação para evoluir. E depois
situação de pick and roll que podemos inserir mais para frente quando há um momento. Cada equipe tem o seu momento que eu creio que é importante para começar o pick and roll. E aí colocamos o pick and roll também como uma situação de, como regra, sempre no começo, para que a gente jogue esse pick and roll o final do tempo do relógio, de 24 segundos. Que não se faça uma ação e já queira jogar pick and roll. Queremos rotação, que consiga, e que às vezes não se chame o pick and roll. Tome a decisão sem o pick and roll. Mas depois para frente, para começar a ensinar leitura, como defender, como atacar, inserimos o pick and roll para que tenham mais uma situação. Aqui, na rotação 4-1 rotativo, todos com passagem no poste baixo. Isso é importante para nós. Então, esse momento queremos que jogue fora e jogue dentro, que tenha uma evolução. Por outro lado, o que foi falado, Santiago, a bola sempre do lado cheio, menos espaço. Menos espaço para penetração, menos espaço. Então, temos que trabalhar outras coisas quando estamos jogando 4-1 rotativo. E se temos problema, passamos para o 5-0 e está bem. Rotação 4-1. Não necessário ser os grandes no poste baixo. Vou mostrar depois a situação de transição. E a evolução dos fundamentos de bloqueios. E aí começamos a ter situação em relação aos bloqueios. Que se vamos ajustar bloqueios indiretos, bloqueio direto, a saída, leitura para usar o bloqueio, para fazer o bloqueio, ângulos de bloqueios. Então, temos mais aderindo isso ao sistema para aquilo que falei, formar de forma completa os jogadores. E aqui uma transição, por exemplo, do sistema 5-0 para 4-1 fixo rotativo. Estamos jogando 5-0. E tem uma vantagem do jogador 1, o base, não há problema. Aí um passe, uma entrada e ali se fica. E aí passamos para 4-1. De forma natural, com leitura, com as vantagens que possa ter. E esse 4-1 pode ser fixo, que eu quero levar a vantagem aqui, estou querendo, fico. Ou também, se vejo que tem uma situação que posso fazer uma rotação, posso fazer isso e transformar ele num 4 rotativo e troco o jogador que está fora para dentro e aí depois ficamos 4 fixo. Então, é muito rico para se poder, que pode fazer muitas situações em relação ao sistema, que ele pode ir de um para o outro e acreditando sempre nas tomadas de decisão e na liberdade. Porque o que é bom nisso? Fazemos sempre muito a tomada de decisão. E aí, se tem uma batida lateral e vamos inserindo coisas no sistema com as situações problemas. Ou seja, se temos uma situação que temos muito problema para progredir, fazemos um sistema, uma situação para que podemos sair. O sistema é sempre alimentado com situações, problemas e o que começa no começo, o que se inicia no começo da temporada, muitas vezes não vai terminar, porque as situações vão criando e os próprios jogadores vão fazendo situações para que isso fique mais rico. E aí a liberdade de tomada de decisão e o crescimento junto, tendo a liberdade deles fazerem uma decisão. E o jogador, a gente falando sobre isso numa charla anterior, é muito parecido a gente, os homens em casa com as esposas. Às vezes a gente acha que manda muito, né? E que manda na nossa casa. Mas, na verdade, a gente manda até um certo ponto. E no jogo também. Não adianta o treinador achar que ele tem o comando de tudo e que vai fazer. E é muito rico você ver os jogadores criando em cima do sistema, e aí cada geração, cada grupo
vai criando as suas situações para que possa passar por todos esses trabalhos de desenvolvimento com algumas regras, com alguns conceitos, sem abrir mão disso. Santiago. Bien, te não escuchamos, sei se foi Pablo. claro, se Sí. tem perguntas, se tem algo que queira falar, porque depois pus um pouco em situações de que muito rápido, se quero perguntar disso, se quero ver um pouco do que, bem rápido do que é, falando com o Joel, ele pediu para que fosse 1 hora de charla, né? Sim, e foi isso, foi Bien. mais rápido, e para depois podermos falar mais e discutir e aprender também com vocês, coisas que podem inserir. E aqui vou falar rapidamente, então, do como é a sequência para isso e como fazemos na equipe profissional e nas equipes formativas, um sistema que implantamos aqui em Franca, que também fizemos isso em Macaé, no Rio de Janeiro, e também colocamos como importante na formação. Passamos para um sistema um pouco mais com movimentos, mas continuamos com as tomadas de decisão e a leitura e que todos estejam juntos. O que acontece nesse sistema de 5-0 e 4-1 é que o defensor não sabe qual é a tomada de decisão, não sabe qual é o sistema. Não estamos jogando corno que os 2 jogadores da esquina sabem que provavelmente não vão tocar um balão, não vão ficar com a bola. E depois, vamos jogar 3 jogadores e muito pouco esses jogadores vão ter participação. Então, ele já sabe isso, o defensor já sabe, o ataque já sabe. Nesse sistema, temos que estar todos integrados, porque uma ação de um jogador impacta no deslocamento e na leitura de todos os outros. E tem que estar todos juntos para que tenha espaço e situação de trabalho coletivo. Então, por isso achamos que é rico. E quem ganha muito com isso é a defesa. Porque muitas vezes, não que não seja errado ou certo, é somente a forma que pensamos. Quando se joga somente com movimentos fixos, estabelecidos, tem um problema que é, muitas vezes você está treinando bem a defesa e isso não está refletindo no jogo. E aí, nós estamos marcando muito bem, mas não estamos defendendo bem no jogo. E aí a pergunta muitas vezes é, será que estamos marcando bem porque evoluímos defensivamente? Ou se estamos marcando melhor os nossos movimentos, as nossas jogadas que já sabemos aonde correr, aonde sair, como anular. E aí temos essa pergunta. Com esse sistema não tem como fazer isso, porque são sempre tomadas de decisão e aí você exige o recurso individual do jogador o tempo todo e quando está com dificuldade, vai para o trabalho de técnica individual para que se possa desenvolver com exercícios e trabalho. E tem a parte da defesa que não consegue ter a leitura. Aqui um pouco do sistema do adulto que fazemos e que fazemos um comando com múltiplas ações ofensivas. Para que isso? Muito para que a gente chegue jogando para a equipe profissional, sub-19, para que tenha dificuldade nos scouts dos outros equipes, aumentar o nível de conexão e atenção dos atletas, porque o movimento tem uma chamada e 6, 7 opções de finalização. Então, vai depender muito do deslocamento e das ações dos jogadores para fazer como vamos terminar esse movimento. E muitas vezes começa de um jeito e pode terminar de outro, de acordo com as ações. É um sistema mais aberto e a evolução com os problemas, assim como a situação das rotações. A gente cria
jogadores mais versáteis, que tem que ter mais tomada de decisão, trabalhar em mais posições, conseguir jogar de frente, de costas, e a maior leitura e liberdade para jogar, que a gente acredita muito, e o Elinho também acredita muito nisso na equipe profissional. Então, um exemplo só para a gente falar bem rapidamente, um passe lateral e o armador vai para o poste baixo. Aqui é um sinal de que ele vai, o começo do movimento, a formação inicial é praticamente a mesma, e essa tomada de decisão aqui desse jogador ir para essa posição é sinal de que nós vamos fazer uma sequência de movimento. No caso aqui, seria uma inversão de bola do 2 para o 4 e o 4 para o 3, e depois, outra tomada de decisão, o armador pode fazer um back pick no 4 ou um back pick no 5. Então, temos muita dificuldade do outro time escautear e a chamada é uma só. Por exemplo, podemos chamar transição e hacemos isso. E é somente isso o chamado. Então, giro. E aí, depois disso, fazemos o movimento. Se o armador, o base, passa o balão, vem até a linha do lance livre e volta, faz um V curto, que falamos. Tem uma outra situação, esse jogador se vai embora, tem um double pick and roll, um duplo bloqueio aqui direto, e aí uma outra final. Um outro exemplo, se ele passa e vai para o mesmo lado para o corner, fazendo uma outra situação, aí uma inversão, e aqui aí um bloqueio shuffle, e finalizamos com uma situação de shuffle. Isto é a transição que passamos para alguns sistemas de jogo, mas com situações que podemos fazer o tempo todo. Por exemplo, uma outra situação. Esse jogador, o armador está aqui, e o 2 toma uma decisão de cruzar e vir para cá. Também, não é somente o armador que pode tomar essa decisão, um outro jogador pode tomar essa decisão e vem para o outro lado, e aí temos um sistema do mesmo jeito, mas com o lateral fazendo. Isso é um pouco da ideia, precisamos de uma outra charla aí para falar sobre isso, somente para mostrar um pouco do que seria finalizar. Fizemos esta discussão e uma pergunta também importante também para a gente fazer para nós mesmos. Sí. Perdón que te corte. Acá preguntan si podés volver a explicar de vuelta la finalización del gráfico 2 anterior. ¿Ese? Sí, el gráfico 2. ¿A explicación? Sí. Só um minuto. Sí. Aqui, por exemplo, el base aqui, em primeiro gráfico, hace um passe e se vai para o poste baixo de outro lado. Aqui não estamos falando mais de sistema de rotação, 4 abertos, tudo, hein? Tá claro, Santiago? La duda la tengo en el segundo gráfico, cómo finaliza después que vuelve a recibir el base. Aqui, el 3 faz um cut, faz um corte aqui, a bola se vai voltar para a base do outro lado pelo 4, o 4 faz um pick and pop, e depois o 5 faz um bloqueio, e aqui, depois desse segundo bloqueio, um bloqueio sequenciado, depois posso abrir o playbook, não é problema. Faz um bloqueio sequenciado aqui e teremos duas situações que podemos fazer, depende de como está a defesa. Pablo, Fala. você está com a prancheta aí com você? Tô, já posso fazer. Passa a prancheta que eu acho que ele vai entender melhor. Boa, Elinho. Aqui. Passou para o lateral, fez um V curto. Sim? 4, 5 sempre do lado da bola, lateral. Esse AK, quando o base faz um V curto, é um sinal
para que este se vá. ¿Sí? El 4, hay un swing aqui, vira a bola de lado. E depois, base, 4, 5, lateral, lateral. ¿Podés bajar un poquito la cámara ahí, Pablo? Ahí está. Pick and pop. Aí um swing, 4, um pick and pop, e depois vem o 5 e hace um bloqueio. O que podemos fazer aqui? Aqui depende da situação da defesa. Se estás dentro, se estás push, hacemos um bloqueio Spain, um bloqueio cego aqui também. Então, no segundo bloqueio, este se vai a ser um bloqueio cego acá, para cá. Compreende? Perfecto, Pablo. Sí. En la última situación, solamente para que saibam que podemos hacer otro día si hay necesidad. Mas aqui na última ação, do outro lado, seria um shuffle, que aí o base se vai para cá, aí um câmbio, swing, el 5 hace um bloqueio shuffle aqui, e depois um sequencial para o armador, para o base, aí um flare para o 4, ou solamente uma abertura, e depois um pick and roll central por la frente de 4. E assim se vai. O mais importante de isto, que quis falar um pouco disso, é que continuamos com a leitura e reação de acordo com que o jogador faz uma ação. Então, até o profissional, a gente continua querendo que o jogador pense, leia, que estejam todos integrados com o que está acontecendo, porque depende muito do deslocamento, para onde o jogador vai. Não há uma chamada única para cada movimento. Uma chamada para 6, 7 movimentos que podemos fazer. Sim? Santiago, vai adiante? Sí, Pablo, impecable, se escucha bárbaro. Como? A ver si Santi está ahí. Sí, acá, Joel. Sim, vai adiante? Aqui uma pergunta que fizemos numa charla para pensar, de formativa. Fazemos todos, no nosso planejamento, todos os nossos trabalhos técnicos alinhado com nossa parte tática e conceitos de treinador, do treinador. Por exemplo, ou conseguimos oferecer aos jogadores o máximo de recursos e conceitos do jogo na formação. O que muitas vezes trabalhamos, porque muitas vezes criamos em um sistema, vou dar um exemplo aqui, e depois, para a formação do jogador, quando chega na equipe profissional, o treinador pode ter visões diferentes, cambiar a maneira de jogar por uma temporada por a outra. E como está a formação, se estamos oferecendo para os jogadores na formação todo tipo de fundamento e conceitos para que cheguem na profissional e o treinador escolha o que queiras. Um exemplo defensivo. Trabalho técnico de close-out. Nosso equipo acá temos umas regras de push points, pontos defensivos. E jogamos os jogadores para o corner. Não queremos penetração por el meio. Então, o trabalho técnico
de esto, se tem uma bola aqui, este closeout aqui tem que ser um pouco mais para cima, o nariz tem que estar em ombro interno do jogador, em ombro acá, o nariz, o pé e a mão deste lado interior tem que estar arriba, para que jogamos ele para cá, porque um de nossos pontos imaginários é este acá, não é para a cesta. Tenho que não permitir meio e jogar o jogador para baixo. Sim? Então, o trabalho técnico para isto é de uma maneira. Mas, por exemplo, o Obradovic não gosta de se jogar para o fundo, se gosta para jogar para o meio. Estamos preparando tecnicamente o jogador para entender que tem que fazer para o fundo, mas que pode ser para o meio, porque se parte para o meio tem outra situação. Como é isto para você? Um exemplo de closeout, mas podemos fazer com as ajudas, com a leitura, entendimento do jogo. Fazemos mais opções que o jogador pode se desenvolver ou somente os conceitos que tenho como treinador e como equipe e faço isso para o meu trabalho? Esta é uma pergunta para depois podemos falar e escutar. Este cara é um ídolo brasileiro e por isso quis, para terminar aqui, me chama e fala coisas importantes. E morreu há alguns anos atrás, cerca desta data. Então é um cara, uma pessoa muito importante, um ídolo aqui, Ayrton Senna. E ele falava: no que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, a dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. Então, foi o que eu falei. Peço desculpas para todos que estão aqui. Quase falei com o Santiago e com o Joel, porque estavam numa situação de dificuldade de internet e de ter vídeos. Queria apresentar algo mais rico, que me gusta muito trabalhar com vídeos, mas não consegui. Então, quase que não fiz a charla porque estava preocupado de não conseguir passar as informações, mas eu acho que temos que estar o tempo todo compenetrado. Uma outra pessoa aqui que fala umas frases que são importantes é um técnico campeão, Bernardinho, de voleibol, multicampeão olímpico e fala muito que a vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de vencer. A vitória é na consequência de uma boa preparação. Então, creio que é tudo que fazemos e tudo que estudamos, o que estamos fazendo agora, o que estamos nos preparando, e eu acho que isso é muito importante. E um pouco do que fala as nossas histórias e que muitas vezes as pessoas não enxergam como um verdadeiro trabalho, e creio que é muito mais uma diversão, e para nós é uma diversão, mas a gente sabe a responsabilidade e quanto é o custo, o preço disso, né? A vida dos filhos e tudo, e por trás de todo sonho há sacrifícios que as pessoas muitas vezes não veem. Muitas graças, obrigado pelo convite, espero poder ter contribuído um pouco com vocês. Elinho, treinador da equipe profissional, está aqui, que eu consegui ver. Não consegui ver os outros que podem estar na charla, não estou conseguindo ver a todos. Vou tentar terminar Aqui estavam os meus contatos, né? Se necessita, se queira, WhatsApp, e-mail, o que queiras, estou à disposição para material e algo. Obrigado por tudo e o que precisam aí, estou à disposição. Bien,
Buenísimo, muchas gracias Pablo. Reiteramos bueno, lamentablemente por un tema técnico no pudimos compartir videos, pero que bueno, la idea es que tal vez más adelante se puedan compartir. Incluso habrá más charlas de College Sports más adelante, porque han estado preguntando, así que bueno, tal vez exista la posibilidad de observar ese trabajo que igualmente se entendió y fue muy completo, Pablo. Sim, o que há de perguntas, se queiram algo para compartilhar, o que queiras, estou à disposição. Bien, hay una pregunta que consultan, ¿cuándo se corta el 4 y 1 rotativo? Como? ¿Cuándo corta el 4 y 1 rotativo? Sim, hacemos isto porque antes de 14 anos, trabalhamos muito as rotações 5 abertas. Quando começamos o sub-14, incluímos o 4 rotativo, para que todos tenham a mentalidade de que, porque muitos dos jogadores em nossa instituição, SESI, temos equipes sub-13, sub-12, e num programa que é mais participativo e temos um pouco de treinamento. Mas temos também na cidade outras equipes, 2, 3 equipes, que fazem também o trabalho. E no sub-14, que começamos uma competição um pouco mais forte, há uma seleção de muitos dos jogadores da cidade e fazemos uma seleção com os melhores jogadores. Então, fazemos situações de clínicas, de charlas com os treinadores destas equipes para auxiliar um pouco no trabalho de rotação ofensiva, 5 abertos. E depois, quando vão para jogar, mas nem todos trabalham sem posição, sem estabelecer posição definida. Então, quando estão com a gente, com a nossa equipe, a maioria faz, mas quando vem para a nossa equipe que juntamos os melhores, fazemos início de 5 contra 0, depois no sub-14 fazemos 4 contra 1 rotativo, para que todos entrem e saibam jogar dentro e fora, e depois no sub-15 já não usamos muito o 4 rotativo. Já usamos isso somente como um escape para um câmbio de uma rotação, porque não queremos também que o grande fique lá o tempo todo. Não queremos que só o grande fique dentro, como forma natural. Então, fazemos às vezes a saída, a entrada de outro jogador e passamos por essa experiência no sub-14 e depois no sub-15 já estamos com o 4 um pouco mais fixo, podendo trocar, y así se va até sub-19. Pablo, el juego de bloqueos en el 4 y 1 rotativo, ¿se corta en algún momento? Si hay algún rompimiento, ¿hay alguna regla? ¿Cómo? Perdón. El 4 y 1, el juego de bloqueos para rotar el interior. Sí. ¿Se termina en algún momento? Si hay algún rompimiento, ¿se termina ese juego de bloqueos? Si hay un rompimiento, empezamos a rotação e começamos a rotação e eu trabalho de 5 contra 0 que tem que estar, por isso eu falei, não posso abrir mão das rotações e dos trabalhos de mostrar os 5 contra 0, os conceitos de rotação, porque a partir do momento que se tem uma vantagem e se cria um desequilíbrio, é o que queremos, se terminou o trabalho de interior com bloqueios, com tudo. Vamos a jogar em cima das vantagens que conseguimos para dentro dessa penetração, desse corte que fizemos. Buenísimo, bárbaro, Pablo, muy claro. El agradecimiento a vos por haber compartido este rato con nosotros.